O Duque de Cambridge nunca acreditou ele era um homem sem coração. Falta de coração em sua mente exigia malícia. Isso exigia crueldade, vingança ou rancor. Garrick Thornwood sentiu nenhum dessas coisas em direção à sua esposa. O que ele deu a ela, em vez, era muito pior. Ele deu a ela calculada eficiência transacional. Aos 36, Garrick Thornwood, conhecido na sociedade como o Duque de Ferro, era um dos mais poderosos industriais na Inglaterra. Suas linhas ferroviárias estendiam-se através de condados como veias de ferro. Sua riqueza veio não de títulos herdados sozinhos, mas de vapor e precisão implacável. Parlamento ouviu quando ele apresentou propostas. Investidores apressaram-se quando ele chamou. Sua reputação foi construída em um princípio. Tudo tinha seu preço, seu propósito, seu lugar. Ainda nenhum dessa precisão tinha preparado ele para o que aconteceu na gala da Guilda dos Mercadores. Ele tinha casado com Lady Mildred Fairfax 18 meses antes. O casamento tinha sido aprovado por todos que importavam. Duas famílias respeitadas unidas, zonas úmidas estratégicas adquiridas, rotas ferroviárias garantidas. Mildred era bem-nascida, bem educada, e veio com os pântanos que sua linha de Cambridge para Norwich desesperadamente precisava. Ela era também observadora, inteligente e silenciosamente capaz. Embora Garrick tinha desconsiderado esses detalhes como irrelevantes para o acordo, seu casamento era um contrato, não um pacto. A gala era para celebrar a abertura de sua nova estação ferroviária. Lustres de cristal, fontes de champanhe, o futuro mecânico em gloriosa exibição. Garrick estava com 3 colegas magnatas ferroviários perto das portas do terraço, conhaque na mão, discutindo a expansão norte. Aquisição brilhante, Thornwood, Lord Kennedy disse, gesticulando com seu copo. Aqueles pântanos eram a peça que faltava por anos. Necessidade estratégica, Garrick respondeu, verificando seu relógio de bolso. A rota exigia isso. E a esposa? Outro perguntou, com um sorriso sabichão. Aquisição necessária também. Garrick deu uma risada seca, o tipo reservado para jantares de negócios. Ela é apenas uma dote para mim. A terra era o ponto. O casamento era simplesmente o mecanismo para garanti-lo. Os homens riram. Negócios eram negócios, afinal. O que Garrick não notou foi o silêncio repentino atrás dele. O jeito que a música parecia afinar. O jeito que as expressões de seus colegas mudaram de diversão para desconforto. Ele virou. Mildred estava a 3 pés de distância, segurando 2 flutes de champanhe. Ela deve ter estado trazendo um para ele. Seu rosto estava perfeitamente composto. Sem lágrimas, sem raiva, sem tremer, apenas quietude. Por um momento, o tempo suspendeu-se como um trem entre estações. Então ela sorriu, um sorriso que pertencia em um retrato, bonito e completamente sem vida. Meu senhor, ela disse, sua voz carregando a temperatura exata da geada matinal. O Dot estará esperando na carruagem. Ela colocou ambos os copos em uma mesa próxima com cuidado deliberado, virou com postura perfeita e caminhou através do salão de baile como se ela estivesse apenas saindo para o ar. Cada olho seguiu sua saída. Garrick ficou congelado, conhaque na mão, de repente ciente que ele tinha acabado de cometer um erro. Não em seus cálculos, esses eram sempre corretos, mas em algo que ele não conseguia exatamente nomear, algo que fez seu peito sentir estranhamente vazio. No momento que ele pensou em seguir, ela tinha ido. Assim foi sua carruagem particular. Ele teve que alugar uma carruagem de aluguel na chuva. O Duque de Ferro, pingando e sozinho, pagando um estranho para levá-lo para casa. Para entender o que Garrick tinha perdido. Embora ele não perceberia isso por semanas, deve-se entender o que ele era. Garrick Thornwood não acreditava em caos. Caos era o que acontecia quando sistemas falhavam, quando pessoas se tornavam emocionais, quando disciplina quebrava. Ele tinha construído sua vida inteira como um baluarte contra a desordem. Sua rotina matinal nunca variou.
Acordar às 5h47, lavar com água fria, constrói caráter, roupas de vestir dispostas com precisão militar. Café da manhã às 6h30, um ovo, 2 fatias de torrada. Café preto, rever horários ferroviários e relatórios financeiros até às 8h da manhã. Então começar o trabalho do dia. Seu escritório era um testamento ao controle. Livros arrumados por assunto, então alfabeticamente. Papéis arquivados, nunca empilhados, canetas alinhadas. Mesmo a pintura acima de sua secretária, uma paisagem que sua mãe uma vez amou, estava pendurada num ângulo exato de 90 degrees, o que ele verificava semanalmente com o nível. Ele odiava coisas tortas, coisas imprevisíveis, coisas bagunçadas. Pessoas, ele tinha aprendido, eram as coisas mais bagunçadas de todas. Então ele as tratava como ele tratava suas ferrovias como sistemas a serem gerenciados. Funcionários tinham instruções claras. Parceiros de negócios tinham relacionamentos definidos. Todos tinham uma função. Todos ficavam em sua faixa. Mildred, quando ela primeiro chegou na Cambridge House, tinha sido o componente perfeito em seu sistema. Ela gerenciava a casa com competência silenciosa. Ela aparecia em funções sociais no horário. Ela não pedia nada dele além de cortesia. Ela era, ele pensou com satisfação, baixa manutenção. O que ele nunca reconheceu foi que Mildred não era de baixa manutenção. Ela era a manutenção. Ela era a que notava quando sua mistura de café da manhã favorita estava acabando e pedia mais antes que ele notasse sua ausência. Ela era a que silenciosamente revisava os horários dos funcionários para que seu escritório fosse limpo antes que ele acordasse. Nunca durante suas horas de trabalho. Ela era a que memorizava os nomes de cada investidor, cada político, cada pequeno oficial que ele precisava impressionar e garantia que a casa funcionasse perfeitamente quando eles visitavam. Ela era o óleo em suas engrenagens, invisível e essencial, e ele tinha acabado de chamá-la de Dot na frente da elite financeira de Londres. Amanhã depois da gala, Garrick acordou às 5h47 como sempre. Ele passou por sua rotina com eficiência mecânica, certo de que no café da manhã, este constrangimento seria resolvido. Mildred era razoável. Ela entendia a natureza do arranjo deles. Ele entrou na sala de café da manhã às 6h30, precisamente. Mildred já estava lá lendo o Times, um prato de torrada intocada ao lado dela. "Bom dia", ele disse, sentando em sua cadeira usual. "Bom dia, Vossa Graça", ela respondeu sem levantar os olhos. Vossa Graça, não Garrick, nem mesmo meu senhor, com a familiar suavidade que ela usualmente empregava. Ele franziu a testa ligeiramente. "Sobre a noite passada. Os contratos ferroviários estão em seu escritório", ela interrompeu, ainda lendo. "Eu os tinha organizado por prazo. A reunião Kennedy é às 2h. Eu instruí o cozinheiro que você prefere almoços leves antes de negociações importantes. Seu tom era perfeito, profissional, prestativo, totalmente desprovido de calor." Mildred. "Também, eu tive seus pertences movidos para a ala de hóspedes, o quarto virado para o leste, como você prefere luz da manhã. Eu pensei ser melhor mantermos aposentos separados daqui para frente, dada a natureza do nosso arranjo." Agora, ela levantou os olhos. Seus olhos estavam claros, sua expressão agradável e distante, como uma gerente de hotel bem treinada dirigindo-se a um hóspede valorizado. "Afinal", ela continuou, "um dote não exige intimidade conjugal. Eu não deveria desejar impor além das minhas obrigações contratuais." Algo frio se instalou no estômago de Garrick. "Isso não é... Eu não quis dizer... Você foi bastante claro sobre o que você quis dizer, Vossa Graça." Ela dobrou o jornal com precisão nítida. "Eu simplesmente desejo garantir que nossa transação permaneça eficiente. Não é isso que você valoriza mais?"
Ela se levantou, alisou suas saias e caminhou passando por ele em direção à porta. Ele estendeu a mão, pegando a mão dela. Mildred, espere. Ela estremeceu, realmente estremeceu como se seu toque queimasse. Então ela gentilmente extraiu sua mão e disse com polidez devastadora: Por favor, Vossa Graça, vamos manter isso profissional. Como você disse, eu sou meramente um ativo. E ativos se desempenham melhor quando os limites são claros. Ela o deixou sentado sozinho na sala de café da manhã, seu café esfriando, olhando para a porta vazia. Pela primeira vez em 15 anos, o horário de Garrick Thornwood tinha sido interrompido, e ele não tinha ideia como consertá-lo. A semana que se seguiu moveu-se com a qualidade lenta de um sonho febril. Garrick disse a si mesmo que era temporário. Mildred se acalmaria, veria a razão, retornaria ao equilíbrio tranquilo que eles tinham mantido por 18 meses. Na quarta-feira, ele percebeu que tinha estado catastroficamente errado. Ela não tinha se mudado. E isso teria sido escandaloso, visível, algo que ele poderia ter abordado. Em vez disso, ela tinha feito algo muito mais cirúrgico. Ela tinha se removido enquanto permanecia fisicamente presente como um fantasma assombrando sua própria vida. A ala de hóspedes tornou-se sua nova residência. Suas roupas apareceram lá perfeitamente passadas, penduradas com o mesmo cuidado de sempre. Seu kit de barbear, seus livros, sua correspondência, tudo transferido com eficiência silenciosa. Quando ele tinha ido para o quarto deles, seu quarto, tecnicamente ele encontrou a porta trancada. Não dramaticamente apenas trancada, como alguém poderia trancar uma sala de armazenamento. Nas refeições, ela sentava do outro lado da mesa dele com postura impecável, falando apenas quando necessário. O horário do trem, o clima, se ele precisaria da carruagem. Sua voz carregava a agradável neutralidade de um operador de telégrafo lendo mensagens. Na manhã de quinta-feira, ele tentou preencher o abismo durante o café da manhã. Ele estendeu a mão pela mesa com a intenção de cobrir a mão dela com a sua própria. Um gesto de reconciliação, por mais estranho. Ela puxou para trás tão rapidamente que a xícara de chá chacoalhou em seu pires. Por favor, Vossa Graça. Sua voz era suave. Final, vamos manter isso profissional. Como você disse, eu sou meramente um ativo. Eu acho que como um ativo, eu funcionaria melhor quando os limites são claros. A palavra ativo pousou como uma pedra em água parada, ondulando para fora em silêncio. Ele abriu a boca, então a fechou. O que ele poderia possivelmente dizer que não soaria vazio depois do que ele tinha dito na gala? Ela estava certa. Ele a tinha reduzido a uma transação, e agora ela estava simplesmente honrando os termos que ele tinha estabelecido. Pela segunda semana, o mundo cuidadosamente ordenado de Garrick começou a fraturar de maneiras que ele não conseguia inicialmente rastrear. Pequenas coisas primeiro. Seu café da manhã chegou morno. Sua mistura de café da manhã favorita acabou, substituída por algo amargo e barato. Ele mencionou isso à governanta, Sra. Davis, que olhou para ele com pena mal disfarçada. A liderança dela costumava gerenciar as ordens da casa. Vossa Graça, ela não tem ido às cozinhas há dias. Então as rachaduras maiores apareceram. Suas camisas voltaram da lavanderia moles, as golas macias em vez de engomadas. Quando ele reclamou para seu camareiro, o homem se moveu desconfortavelmente. A duquesa costumava supervisionar a engomagem. Senhor, ela tinha um método particular. Sem as instruções dela, os funcionários, ele parou de falar, desamparado. Garrick olhou para a gravata amarrotada em suas mãos. Mildred tinha estado gerenciando seu guarda-roupa. Ele tinha assumido que o camareiro lidava com essas coisas. O camareiro aparentemente tinha assumido que Mildred lidava com eles. O ponto de ruptura veio na terça-feira de manhã. Ele chegou em seu clube para se encontrar com 3 potenciais investidores para a expansão norte. Homens que tinham viajado de Edimburgo especificamente para esta reunião.
Ele esperou por 1 hora antes de perceber que eles nunca tinham recebido confirmação da hora e localização. A reunião que ele tinha estado planejando por meses evaporou como vapor. Quando ele confrontou seu secretário, o homem puxou a correspondência não classificada dos últimos 10 dias. Cartas, convites, contratos, tudo amontoado em pilhas caóticas. Eu tenho estado sobrecarregado. Vossa Graça, a liderança dela costumava revisar estes cada manhã antes que você acordasse. Ela separava os itens urgentes, rascunhava respostas para os convites sociais, sinalizava os documentos financeiros. Eu pensei que você sabia. Garrick não tinha sabido. Ele tinha pensado que a casa simplesmente funcionava sozinha do jeito que maquinaria bem projetada funciona. Ele nunca tinha olhado por baixo da superfície para ver quem estava lubrificando as engrenagens. Na noite de sexta-feira, o desespero o levou a Bond Street. Se ele não conseguia encontrar as palavras certas, talvez ele pudesse encontrar o presente certo. O joalheiro mostrou a ele um colar de diamantes, algo de bom gosto e caro, o tipo de coisa que as mulheres deveriam querer. Ele trouxe para casa em uma caixa de veludo, ensaiando o que ele diria, um tipo de desculpa, um reconhecimento. Mildred aceitou a caixa com o mesmo distanciamento polido que ela usava para tudo agora. Que atencioso, Vossa Graça. Eu a usarei esta noite. Eles estavam recebendo o ministro do Comércio, uma conexão crucial para garantir apoio parlamentar. Garrick precisava que este jantar corresse perfeitamente. Mildred desceu as escadas usando os diamantes. Eles brilhavam em sua garganta, frios e bonitos. Ela parecia deslumbrante. Ela também parecia que preferiria estar em qualquer outro lugar. Durante a refeição, Garrick tentou conversa. Ela respondeu em monossílabos, sua atenção fixada em seu prato. Mas quando o ministro mencionou suas preocupações sobre a expansão ferroviária, Mildred se transformou. Ela pousou seu garfo e inclinou-se ligeiramente para frente, seus olhos aguçando com genuíno interesse. A questão do gradiente através dos peninos, ela perguntou. Eu acredito que os engenheiros alemães resolveram algo similar usando um sistema de zigue-zague. Isso adiciona distância, mas reduz o estresse de inclinação nas locomotivas. O ministro piscou, claramente surpreso ao encontrar inteligência sob os diamantes. Precisamente. Você está familiarizada com o projeto de colônia. Eu leio os jornais de engenharia, Mildred disse simplesmente. A solução parece aplicável à rota de Manchester, particularmente se o Duque ajustar a abordagem sul em 3D. Pelos próximos 40 minutos, Garrick sentou em horror crescente enquanto sua esposa discutia cálculos de carga, padrões de bitola ferroviária e eficiência de combustível com mais fluência do que ele tinha conseguido em anos de estudo. Ela sabia as inclinações de cada rota que ele tinha pesquisado. Ela entendia as complicações políticas no parlamento melhor do que seus próprios conselheiros. O ministro estava encantado. Lady Mildred, você deveria estar aconselhando a comissão ferroviária. Ela sorriu aquele sorriso de retrato. Eu sou meramente um dote ministro, mas obrigada. As palavras cortaram através do jantar como uma faca através de seda. O ministro parecia confuso. Garrick sentiu-se mal. Depois que seu convidado partiu, Garrick encontrou Mildred na sala de estar, removendo o colar de diamantes. Você sabia, ele disse baixinho. Todo este tempo você sabia tudo sobre as ferrovias. Eu tenho vivido nesta casa por 18 meses, ela respondeu, colocando as joias em uma mesa lateral. Eu tenho lido seus diários, ouvido suas reuniões, revisado seus contratos quando você os deixou espalhados pelo escritório. Sim, Vossa Graça, eu sabia. Por que você não disse algo? Ela olhou para ele, então realmente olhou para ele, e ele viu algo quebrar por trás de seus olhos. Não raiva, algo pior. Resignação. Você nunca perguntou. Na terça-feira seguinte, Mildred saiu de casa às 2 da tarde, não para compras ou visitas sociais, mas vestida em um vestido diurno simples, carregando uma pasta de couro que parecia bem usada.
Ela não pediu permissão, não ofereceu uma explicação. Simplesmente instruiu o motorista e partiu. Garrick se viu parado na janela do escritório, observando a carruagem desaparecer pela rua, tomado pela vontade irracional de seguir. Ele não o fez. Isso seria absurdo. Ela tinha direito às suas próprias atividades. Ele nunca tinha monitorado o horário dela antes, exceto que ele nunca tinha precisado antes. Ela sempre tinha estado exatamente onde ele esperava que ela estivesse. Ela voltou às 6, cheirando levemente a tinta a óleo e terebintina. Quando ele perguntou onde ela tinha estado, ela disse simplesmente: uma palestra na faculdade universitária sobre engenharia estrutural. Depois disso, ela saiu 3 vezes por semana, às vezes mais. Palestras universitárias, salões de arte, a sala de leitura do Museu Britânico. Ela mantinha um calendário agora marcando seus compromissos com a mesma precisão que Garrick usava para horários de trem. Na quinta-feira, enquanto procurando por um contrato extraviado na sala de estar, ele encontrou seu caderno de esboços enfiado entre 2 volumes de poesia. Ele não deveria tê-lo aberto. Ele sabia isso mesmo enquanto seus dedos traçavam a capa de couro. Dentro estavam desenhos que fizeram sua respiração prender, não delicadas aquarelas de flores ou paisagens. Desenhos técnicos, representações arquitetônicas de pontes, precisas e bonitas com notas nas margens, sobre distribuição de carga e estresse de material. Página após página deles, alguns semi-acabados, outros meticulosamente detalhados. A ponte suspensa de Clifton, a ponte de ferro em Coalbrookdale e outras que ele não reconheceu, designs que existiam apenas em sua imaginação. Vãos graciosos que pareciam flutuar, sua elegância matemática traduzida em arte. Ele ficou lá por 20 minutos, virando páginas, sentindo-se como um intruso na mente de outra pessoa. Isso não era gentileza ou competência doméstica. Isso era brilhantismo, cuidadosamente escondido, nunca compartilhado. Ela tinha um mundo interior inteiro, e ele nunca tinha pensado em perguntar sobre isso. Na semana seguinte, Garrick fez algo que ele nunca tinha feito em 18 meses de casamento. Ele a seguiu. Ele disse a si mesmo que era preocupação com sua segurança. Uma mulher viajando sozinha para partes questionáveis de Londres, mas ele sabia que estava mentindo. A verdade era mais escura, mais desesperada. Ele precisava entender quem ela era quando ela não estava sendo sua esposa. O salão de palestras da University College era surrado, cheio de jovens sérios em casacos gastos e um punhado de mulheres aglomeradas nas fileiras de trás. Mildred sentou perto da frente, seu caderno aberto, completamente absorvida, enquanto o professor discutia avanços na construção Cantaliva. Garrick observou da porta, escondido na sombra. Depois da palestra, estudantes aglomeraram-se em torno da secretária do professor. Mildred ficou para trás, então abordou um jovem examinando plantas espalhadas por uma mesa lateral. Ele tinha talvez 25, mal vestido, mas animado, gesticulando excitadamente nos desenhos. Garrick não conseguia ouvir a conversa deles, mas ele podia ver o rosto de Mildred se transformar. Ela estava rindo, realmente rindo, seus olhos brilhantes com genuíno deleite. O jovem apontou para algo na planta, e ela inclinou-se mais perto para ver. Ele tocou o braço dela levemente para guiar sua atenção, sua mão demorando um momento demasiado longo. Algo quente e violento surgiu através do peito de Garrick. Ele deu 3 passos na sala antes de parar-se, mãos cerradas aos seus lados. O jovem não era bonito. Seu casaco estava remendado nos cotovelos, seus sapatos gastos. Ele tinha nada, nenhum título, nenhuma riqueza, nenhum poder. Mas ele estava olhando para Mildred como se ela tivesse pendurado as estrelas, discutindo designs de pontes com a reverência que a maioria dos homens reservava para a poesia. Garrick os observou por mais um minuto, algo doloroso cristalizando em sua mente. Ele não estava com ciúmes da juventude
ou a aparência do homem. Ele estava com ciúmes que este arquiteto empobrecido conhecia os pensamentos de Mildred, sabia o que a fazia rir, sabia que ela sonhava em ângulos e equações. Enquanto Garrick possuía os papéis legais que aprendiam a ele, mas nunca tinha se incomodado em aprender sua mente. A greve começou em uma manhã de segunda-feira cinzenta em março. 200 trabalhadores saíram da linha de Cambridge para Norwich, recusando-se a retornar até que melhorias de segurança fossem feitas. 3 homens tinham morrido no mês passado, um esmagado por maquinaria, 2 de colapsos de andames. O primeiro instinto de Garrick foi força. Ele tinha contratos com esses homens. Eles tinham concordado com os termos. Ele convocou seu capataz e começou a redigir um pedido ao magistrado por apoio da milícia. Mildred apareceu na porta de seu escritório, sem bater. Você não pode enviar soldados contra eles. Eles estão quebrando seus contratos, Garrick disse, não olhando para cima, interrompendo operações. Eu tenho investidores para responder. Eles estão morrendo. Sua voz era plana. 3 homens em 4 semanas. Garrick. Eles têm famílias, crianças. Ele estremeceu com o uso de seu nome próprio. Ela não o tinha chamado assim desde a gala. Negócios carregam riscos. Eles sabiam isso quando eles assinaram. Eles sabiam? Ou eles assinaram porque eles estavam famintos e você ofereceu salários? Ela cruzou a sala, colocou ambas as mãos em sua secretária. Eu vou falar com eles. Absolutamente não. Não era um pedido. Mildred, há 200 homens zangados nesses estaleiros. Alguns deles estão armados. Eu proíbo isso. Ela sorriu então, fria e terrível. O dote é propriedade, Vossa Graça, e propriedade não pode ser ferida. Não é assim que estas coisas funcionam? Eu estou indo. Ela virou em direção à porta. Mildred, pare. Ele se levantou, pânico percorrendo sua voz de um jeito que ele nunca tinha ouvido antes. Por favor, você poderia ser morta. Então você estaria livre para encontrar outra mulher com posses de terra convenientes. Ela disse sem se virar. A carruagem parte em 10 minutos. Venha se você desejar ou não. A porta fechou atrás dela com um clique decisivo, deixando Garrick olhando para o espaço que ela tinha ocupado. Seu mundo cuidadosamente construído, desmoronando em pó. Garrick cavalgou atrás de sua carruagem. Seus cascos de cavalos golpeando meio-fios em ritmo com seus pensamentos acelerados. Ele tinha pegado seu casaco e seguido sem pensar, sem planejar, impulsionado por algo que sentiu perigosamente perto de terror. Os pátios ferroviários se estendiam pela borda leste de Cambridge, um labirinto de andaimes de madeira e trilhos semipostos. 200 homens estavam em grupos soltos, alguns segurando ferramentas que poderiam facilmente se tornar armas. O ar cheirava a fumaça de carvão e raiva. Mildred saiu da carruagem antes que ela parasse completamente. Garrick desmontou, estendendo a mão para o braço dela, mas ela já estava andando em direção à multidão. Lady Mildred. Um dos capatazes a reconheceu, surpresa tremeluzindo em seu rosto envelhecido. Você não deveria estar aqui. Não é seguro. Sr. Patterson, ela disse calmamente, eu estou aqui para ouvir. Os homens se afastaram ligeiramente, incertos. Garrick ficou 3 passos atrás dela, cada músculo tenso. Ele tinha calculado mal gravemente. Isso não era uma negociação. Isso era um barril de pólvora. Por 10 minutos, Mildred ouviu enquanto os trabalhadores explicavam as condições. Andaimes defeituosos, equipamento de segurança inadequado, turnos de 12 horas sem pausas. Ela fez perguntas, tomou notas, assentiu. Sua presença parecia acalmar algo na multidão. Então alguém jogou uma garrafa. Garrick nunca viu quem. O vidro estilhaçou contra a carruagem e, de repente, a peça cuidadosa estilhaçou com isso. Gritos irromperam. Mais objetos voaram pelo ar. A multidão avançou. Não mais um grupo de homens, mas um único organismo zangado. Mildred não correu. Ela se moveu em direção a uma mulher segurando um menino pequeno, tentando proteger ambos. Enquanto o caos aumentava ao redor dela, Garrick parou de pensar.
Ele dirigiu seu cavalo diretamente para a multidão, espalhando homens, sem se importar com a ferrovia ou os contratos, ou sua reputação cuidadosamente mantida. Somente ela. Ele tinha que alcançá-la. Ele a encontrou agachada sobre a criança, seu corpo curvado protetoramente. Um pedaço de carvão arqueou pelo ar em direção à sua cabeça. Garrick atirou-se da sela, cobrindo-a completamente com seu próprio corpo. O impacto o atingiu através dos ombros. Então algo mais pesado atingiu sua têmpora. Dor explodiu branca e quente. Ele sentiu as mãos de Mildred em seu rosto, ouviu sua voz dizendo seu nome. E então o mundo inclinou-se de lado para a escuridão. Ele acordou em sua própria cama 3 horas depois, cabeça pulsando, ombro gritando. Mildred sentou em uma cadeira ao lado dele, seu vestido rasgado e empoeirado, um corte acima de sua sobrancelha que ela não tinha se incomodado em limpar. Você está acordado, ela disse. Não quente, não fria, simplesmente factual. Os trabalhadores sendo cuidados, a milícia não veio. Eu enviei recado para cancelar seu pedido. Ela mergulhou um pano em água, espremeu-o com precisão mecânica. Você tem uma concussão. O médico disse que você vai se recuperar. E você? Eu estou bem. Mas ela não estava. Suas mãos tremeram enquanto ela pressionava o pano em sua testa. Garrick pegou o pulso dela gentilmente e desta vez ela não puxou para longe. Por que você fez isso? Ela perguntou baixinho. Você poderia ter sido morto. Assim poderia você. Eu sou apenas um dote, lembre-se. As palavras pairaram entre eles, afiadas e dolorosas. Garrick fechou os olhos, o latejar em sua cabeça nada comparado à dor em seu peito. Eu construí a ferrovia para conectar cidades. Ele disse, sua voz rouca com dor e algo mais profundo. Milhas e milhas de trilhos ligando Londres a Cambridge a Norwich. Eu pensei que estava criando algo que importava, mas eu não posso me conectar à pessoa sentada ao meu lado. Eu não sei sua cor favorita. Eu não sei se você toma açúcar em seu chá quando ninguém está assistindo. Eu não sei o que te faz rir. Ele abriu os olhos, encontrou os dela. Eu não quero os pântanos, Mildred. Eu quero que você olhe para mim novamente. Do jeito que você costumava olhar para mim antes que eu arruinasse tudo. Ela estava chorando, lágrimas silenciosas rastreando através da poeira em suas bochechas. Você nunca olhou para trás, ela sussurrou. Nem uma vez em 18 meses. Eu sei e eu vou lamentar isso pelo resto da minha vida. 2 semanas depois, o advogado de Garrick chegou na Cambridge House com documentos. Garrick os assinou em seu escritório, cada traço da caneta sentindo como amputação. Ele encontrou Mildred na sala de estar lendo. Ela levantou os olhos enquanto ele entrava, cansaço tremeluzindo em seu rosto. Eu dissolvi nosso contrato de casamento, ele disse sem preâmbulo. Os pântanos são seus novamente, livres e claros. A casa é sua se você a quiser. Tudo é seu. Ele colocou os papéis na mesa ao lado dela. Você está livre para partir, para ir para seu amigo arquiteto, para ir a qualquer lugar. Eu não estou te mantendo refém mais. Ela olhou para os documentos, então para ele. Você está me liberando. Eu estou te deixando ir porque eu te amo. As palavras sentiram-se desajeitadas, inadequadas. E amor significa que você pode escolher. Eu te roubei disso antes. Eu não farei isso novamente. Mildred pegou os papéis, leu-os lentamente. Então, com cuidado deliberado, ela os rasgou ao meio. O que você está? Você finalmente aprendeu o valor do que você tem, ela disse, colocando as páginas rasgadas de lado. Agora, ganhe isso, Mildred. Me pegue, Garrick, propriamente do jeito que você deveria ter feito desde o começo. Leve-me para jantar. Pergunte-me sobre meu dia. Aprenda quem eu sou. Ela se levantou, cruzou a sala até que ela estava polegadas de distância dele. Prove para mim que você me vê como mais do que posses de terra e contratos. Prove que você pode amar a mulher,
não apenas lamentar perder o ativo. Ele estendeu a mão lentamente, dando a ela cada chance de puxar para longe. Ela não o fez. Seus dedos roçaram sua bochecha, hesitantes, reverentes. Posso eu começar de novo? Ele perguntou baixinho. Ela o considerou por um longo momento, então ofereceu sua mão formalmente, como se eles fossem estranhos em um baile. Lady Mildred Fairfax. É um prazer fazer sua conhecida. Ele pegou a mão dela, levantou-a aos seus lábios, deixou-se sorrir pela primeira vez em semanas. Garrick Thornwood, e o prazer, Lady Mildred, é inteiramente meu. Se você gostou desta história de segundas chances e redenção ganha, por favor se inscreva em nosso canal para mais contos emocionalmente poderosos. Compartilhe esta história com alguém que acredita em amor, que escolhe crescer, não apenas amor que acontece por acidente. Aperte esse botão de curtir e deixe-nos saber nos comentários de onde você está assistindo, pois nos surpreende saber quão longe nossas histórias viajam. Obrigado por ouvir e nós nos veremos no próximo.